Shitpost, um estilo de postagem criado no início dos anos 2000, que literalmente é o que tá no nome. Uma postagem merda ou uma merda postagem. Bem, esse nome se deu simplesmente pelo fato de que as postagens eram relativamente ruins para a maior parte do público, o que fez simplesmente as pessoas não gostarem tanto do shitpost e ele ficar de lado por diversos anos. Uma das coisas que fizeram o shitpost ficar de lado e do seu conteúdo ser bem nichado para certos tipos de pessoas como adolescentes era simplesmente o fato de que o humor usado nessas postagens era um humor em tom agressivo, chegando assim a um tom nonsense, que querendo ou não era um tipo de conteúdo que agradava as pessoas da época. Mas mal sabiam eles que alguns anos no futuro, esse estilo de conteúdo e esse estilo de postagem, literalmente, dominaria tudo. Então sejam muito bem-vindos a Shitpost, a maior guerra da internet. Memes percorrem a internet literalmente desde o início da própria internet, e isso é basicamente óbvio para todo mundo. Porém, como a maioria de vocês deve saber, ou pelo menos a grande maioria, que com o tempo assim foi criado diversos estilos de memes e diversos estilos de comunidades para ser postados esses memes. Não é de hoje que a maioria dos memes estão focadas e centralizados nas redes sociais. Porém, no início de 2014 não existia TikTok, Kawaii ou qualquer outro tipo de aplicativo que pudesse compartilhar esses vídeos, então a maioria dessas pessoas faziam suas postagens principalmente no Facebook e algumas delas faziam no Instagram. Porém, como o Instagram não era uma rede social gigante quanto ela é hoje, a maior parte dos memes eram todos postados no Facebook, principalmente pelo fato de que dava para ser criado a sua própria comunidade e postar os memes lá dentro. As comunidades até que eram bem organizadas, as pessoas mandavam seus memes, os ADMs olhavam os memes, viam se aprovavam, e após ser aprovado, as pessoas que seguiam o perfil da página, ou até mesmo algumas que não seguiam, recebiam aquele meme. Porém, como tudo no mundo, uma hora isso iria acabar. Alguma coisa ia acontecer de diferente para mudar o estilo de conteúdo, o estilo de meme, e foi basicamente o que aconteceu conforme o tempo. Bem, como eu mencionei, a maior parte dos memes eram concentrados no Facebook, principalmente, e no Instagram. E depois de um tempo, como todo mundo sabe, o Facebook simplesmente morreu. Pelo menos é assim a forma que eu enxergo ele, uma rede social morta, já que eu não utilizo mais. E conforme o tempo foi passando, diversas outras pessoas começaram a criar seus próprios memes, seus próprios estilos de memes, e simplesmente começar a viralizar nessas outras redes sociais. Depois de um tempo, além do Instagram, tinha diversos outros aplicativos, como o próprio TikTok que surgiu, o Kawaii que já existia, tinha também um aplicativo pouco conhecido que se chamava Zap, era basicamente um aplicativo que tinha diversos memes, diversos vídeos que as pessoas mesmas postavam, e ele servia mais para você fazer o download dos vídeos e postar no status do seu WhatsApp. Na minha visão, os anos que trouxe o shitpost de volta foi 2018 e 2019, pelo menos é lá onde eu tava vendo o caos acontecer e diversas pessoas fazendo seus próprios memes de shitpost sem nem se importar com nada, literalmente vídeos e imagens bem na pegada de quando ele tinha sido lançado, só que pelo que eu via, ele literalmente estava sendo abraçado pela maioria das pessoas, ao invés de ser ao contrário. E bem, essa nova era dos shitposters literalmente conseguiam zoar com tudo e com todos, porque o TikTok vinha com aquele lance das dancinhas, então eles zoavam com isso, pessoas que utilizavam o próprio TikTok eram zoadas por isso, pessoas que usavam o Kawaii eram zoadas por isso, pessoas que usavam até mesmo o próprio Facebook eram zoadas por apenas usarem o Facebook. E a base dos memes dele era literalmente essa, uma pessoa de Juliette, Mandrake, dançando um funk super estourado enquanto tinha uma legenda ofendendo alguém por usar um aplicativo em específico, como esses que eu mencionei, ou pessoas que simplesmente ainda curtem os memes antigos, sendo considerado como velho. Então era sempre muito desrespeitoso com as outras pessoas e com os gostos dela. O que era bem comum naquela época era literalmente um shitposter fingir que não liga pra opinião de ninguém postando esses memes ou falando literalmente muita merda na internet. Só que com o passar do tempo, até mesmo o próprio shitpost começou a virar algo enjoativo, até porque os memes comuns de shitposting era zoar o 10/10 do South America Memes, mas eles nem percebiam que eles estavam fazendo literalmente a mesma coisa, já que eles estavam só falando sobre South America Memes e zoando como os caras faziam os memes deles. E se você para pra pensar, essa situação era basicamente em torno daquela frase de a grama do vizinho é sempre mais verde. Era literalmente os shitposters olhando pros memes da South America Memes e zoando os memes deles, como se eles fizessem algo melhor. Porém, nessa mesma época que o shitposting estava virando algo repetitivo, um aplicativo, ou melhor, uma rede social, que a gente já conhece hoje em dia e que hoje é bem famosa, naquela época estava literalmente caminhando, e aí o shitposter olhou e falou: se muita pessoa tá usando essa rede social, por que eu não vou zoar ela? E sim, eu tô falando do TikTok.
Bem, digamos que o TikTok era um prato cheio para esses shitposters, porque literalmente os próprios shitposters já zoavam os TikTokers e o TikTok em si, porém os shitposters viram o TikTok como uma plataforma que eles não deveriam em si só zoar, como também focar só nela em toda a sua zoação. E eu não vou ficar me passando aqui, porque eu simplesmente deixei de usar o TikTok por muito tempo, principalmente por causa desses shitposters e de muita pessoa que era simplesmente levada à opinião por causa deles. E bem, realmente o TikTok não era uma puta de uma rede social foda, mas todo mundo sabe que ela também não era só dancinha, tinha bastante conteúdo até. Inclusive, hoje em dia você só consegue ver dancinha no TikTok se você simplesmente não tem nenhuma conta no próprio TikTok, daí você vê lá algumas dancinhas até você colocar sua conta, e aí o próprio TikTok vai acostumando com o que você gosta de assistir e vai te recomendando vídeos que você curte. Porém, esses shitposters literalmente não falavam isso e simplesmente só zoavam o fato da pessoa postar um meme nos status ou no próprio Instagram com a marca da água do TikTok do lado. Isso sim, era simplesmente muito constrangedor para os TikTokers. Só que com o passar do tempo, muitos youtubers ou até mesmo pessoas comuns começaram a zoar os próprios TikTokers e nem precisaram fazer memes para isso. Era literalmente comentários, pessoas falando só superficialmente sobre, e com o tempo o próprio shitposter que a gente conhecia como aquele shitposter que ofendia diversas pessoas começou a literalmente abaixar sua bola. A internet hoje em dia ainda é algo bem preconceituoso, querendo ou não, porém tem muito menos pessoas hoje em dia que dão risada de piadas muito ofensivas como eram aquelas que os shitposters faziam. E não tem como negar, mas aquele estilo de memes que os shitposters faziam na época literalmente atraíam bastante pessoa, porém claramente não é algo que funciona hoje em dia, entende? E bem, graças a tudo isso, graças a essa evolução em si que a internet teve, eu não tô falando que a internet agora é um lugar perfeito, só que é um lugar que não dá tanta liberdade mais pra esse tipo de meme. Mas porém, foi algo bom porque meio que acabou moldando essa comunidade de shitposting, e o próprio shitposting é algo que ainda existe hoje em dia, sei que você não sabe. Porque o shitpost atualmente é mais pegado no humor nonsense, aquele humor que não tem sentido algum assim, ou às vezes tem até que um pouco de sentido, só que algumas pessoas vão olhar e vão curtir e outras pessoas simplesmente vai achar idiota e simplesmente nem vai dar risada. E bem, se você não sabe se você daria risada, fica com um aí.